Há um carro que atravessa a cidade de Lisboa. É sábado à tarde. Não há muito trânsito. O caminho não é longo, mas a distância parece triplicar perante a aflição da mulher ao volante. São pouco menos de 7 km que separam a churrasqueira do Campo Grande da Avenida António Augusto Aguiar. Segue por Entre Campos, Campo Pequeno. Acelera pela Avenida da República até ao Saldanha, vira ali algures numa rua à direita e para o Volkswagen Passat, um dos 2 carros da família, em cima do passeio. Não há tempo para procurar lugar. Segue até ao número 11, de onde saiu há instantes. Toca a campainha. E ninguém atende. A mulher que acabou de sair a correr do carro está ofegante e nervosa. Volta a carregar no botão do terceiro direito. Nada. O marido está dentro do apartamento. Ela tem a certeza disso. Continua a insistir. Da porteira nem sinal. Pega no telefone e liga ao filho mais velho. Ele está no outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. Acaba de acordar. Lá ainda é cedo. Não compreende o desespero da mãe a 5.500 km de distância. Não há muito que possa fazer. Chama os bombeiros, diz ele. A mulher desliga o telefone e procura ajuda mais perto. Carrega no botão verde de chamar e do outro lado atende-lhe o amigo Duarte. Tinham combinado ir à missa da tarde. Pede-lhe que venha ter com ela ao número 11 da Avenida António Augusto Aguiar, no centro de Lisboa. Ela, que se diz desesperada para conseguir entrar no apartamento arrendado, chama-se Maria das Dores Correia Alpalhão Pereira da Cruz. É casada com Paulo Pereira da Cruz, que aparentemente se encontra do outro lado da porta. O amigo Duarte chega junto de Maria das Dores, chama os bombeiros e o que se segue é uma série de procedimentos para mandar a porta do apartamento abaixo. Lá dentro, um corpo sem vida. Caído no corredor, com marcas de agressão e um saco de plástico enfiado na cabeça, atado com um fio elétrico. Estamos a 20 de janeiro de 2007 e aquela mulher que acaba de se tornar viúva já sabia perfeitamente que o marido estava morto enquanto percorria a cidade em aflição. Sabia-o porque foi ela que o mandou matar. Este é o Aqui há Crime, um podcast da SIC, comigo, Júlia Pinheiro, e com a jornalista Marta Gonçalves, onde lhe contamos alguns dos mais violentos e chocantes crimes que marcaram o país. A história da vítima e do agressor, como se conheceram, a arma e os motivos, o cenário e as pistas deixadas. O que aconteceu? Este é o lado A do terceiro episódio. Morte por encomenda. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Paulo Pereira da Cruz morreu há 18 anos. Empresário no ramo agrícola, foi encontrado morto, aos 44 anos, num apartamento que tinha arrendado numa das zonas mais caras da cidade de Lisboa. Naquele dia, quando entrou sozinho em casa, tinha 2 homens à sua espera que o atacaram pelas costas. A morte de Paulo Pereira foi encomendada numa chamada telefónica de alguns minutos. Foi a mulher com quem estava casado há quase uma década que deu a ordem. Paulo e Maria das Dores conhecem-se certa noite, quando ela vai jantar com a irmã a um restaurante em Sintra, e ele está ali, a tocar com a banda de jazz. Metem conversa, ela virá ajudá-lo com o processo no banco. Ele vai enviar-lhe flores num gesto de agradecimento pouco inocente. São ambos casados, mas por pouco tempo. Menos de uma década depois deste encontro,
E após um casamento, um filho e um aparatoso acidente de carro, Paulo e Maria das Dores estão à beira do divórcio. Pelo menos é isso que ela julga que ele quer. A separação não é uma opção e, em desespero, Maria das Dores antecipa-se. Mato-te antes, passa-lhe pela cabeça. Depois, dá a ordem. Matem-no. O que é que aconteceu na vida destas duas pessoas que se apaixonaram repentinamente? Como é que em menos de 10 anos o amor se tornou ódio e não só tirou a vida a um homem, como também matou o pai de uma criança e levou-lhe a mãe presa? Maria das Dores nunca confessa o crime durante a investigação ou no julgamento. Só o faz mais tarde e em livro, 10 anos depois. Está em liberdade desde outubro de 2023, depois de 16 anos presa, um quarto da sua vida. A mulher que antes procurava a fama e a atenção de todos, hoje mantém-se longe de tudo aquilo que um dia ambicionou ter e ser. Maria das Dores, socialite, mandou matar o marido à martelada e foi condenada a 21 anos de prisão. São centenas de páginas A4 que guardam todos os detalhes do processo que condena Maria das Dores a 21 anos de prisão por ser a autora moral da morte do marido. As folhas estão organizadas e guardadas em várias caixas de cartão que só podem ser consultadas com autorização. A Marta Gonçalves esteve no Campos de Justiça, em Lisboa, a ver e a ler todos os pormenores. Não foi assim, Marta? Sim, exatamente. Depois de esperar várias semanas pela autorização para consultar o processo, tive luz verde para subir ao último andar do Juízo Central Criminal, num dos vários edifícios do Campos de Justiça em Lisboa. Mas a autorização foi unicamente para ver o processo e tirar algumas notas. Não são permitidas fotografias ou gravações, seja do que for. E ao começo da tarde, pouco depois da hora de almoço, que após passar pelo controle de segurança, chego ao último andar do edifício. As paredes viradas para o Rio Tejo e para a Ponte Vasco da Gama são todas de vidro, do chão até ao teto. A vista é o que salva aquele lugar de ser apenas um armazém de caixotes cheios de papel arquivado e guardados por anos. Toco numa campainha e quase de imediato surge uma senhora. Explico-lhe o que estou ali a fazer e ela sabe precisamente qual é o processo que procuro. Desaparece da minha vista e perde-se entre as fileiras de prateleiras. Quando aparece, carrega uma caixa cheia de papel. Ali dentro está tudo. Nomes, idades, moradas, decisões, avanços e recuos. Há provas e fotografias. E é precisamente para as imagens que a mulher me chama a atenção, antes de voltar a sair da sala. Avisa-me para a violência do que posso encontrar ao folhear as páginas do processo. Fico ali sozinha. Apenas eu, um caderno e uma caneta. E claro, um sistema de vigilância que me impede de tentar fotografar seja o que for. O silêncio só é interrompido por um advogado que chega com uma cliente também para consultar um outro processo. Um polícia acompanha-os também. Ela está algemada. Perco qualquer noção de tempo enquanto ali estou a passar cada uma das folhas que contam a história de como Maria das Dores foi condenada pela morte do marido. Além de tudo isto, ainda tentámos chegar à conversa com os envolvidos, o que nem sempre é possível devido à natureza e violência do caso. Ainda assim conseguimos falar com Virgínia Lopes, que terá sido a única jornalista à época a entrevistar a Maria das Dores. Durante o julgamento, a Virgínia acompanhava o caso a partir de Lisboa para o jornal espanhol El Mundo. E é já durante a pena que é convidada a escrever em dupla com a Maria das Dores um livro que também viria a ser a confissão do crime. No primeiro dia, a Maria das Dores não me confessou com as palavras, como aqui o título disse, eu Maria das Dores me confesso. Ela no primeiro dia não me confessou que tivesse mandado matar. E compreendo, não é fácil, não é? O que ela me disse foi que tinha pedido para lhe partirem um braço. Se você me diz que pediu partirem o braço, eu é que vou escrever. Mas a mim suscita-me dúvidas. E então foi aí que ela disse, ok, então eu mandei matar. Esta é uma confissão que Maria das Dores nunca faz aos advogados que a defenderam, nem em privado. Brito Ventura é um dos vários responsáveis pela defesa ao longo do processo. E foram mesmo muitos, pelo menos 7. E na nossa conversa, assegura que acreditava na inocência da recém-viúva. Nós, na verdade, a defesa que fizemos
do processo de defesa da Maria das Dores foi uma defesa assente na convicção de que ela não seria, de facto, não estaria envolvida. Nós sempre acreditámos, e quer dizer, eu vou falar por mim, mas a nossa convicção é que, de facto, ela não teria, até porque tínhamos sempre muita dificuldade em perceber qual teria sido a haver o envolvimento o móvel do crime. Nós, na altura, não vislumbrávamos. Por fim, ouvimos ainda Horácio Ferreira, que era amigo de Paulo Pereira da Cruz. Trabalharam juntos na presidência da Federação Nacional das Organizações de Produtores. Olha, lembro que estava toda a gente à espera que ela fosse presa naquele momento. Porque acho que aquilo foi de tal maneira evidente que toda a malta dizia que aquilo tinha sido obra dela. Logo no funeral a gente tivemos logo um pouco essa ideia. Nós íamos 5 pessoas no carro e tivemos todos essa percepção. Chegámos ainda a falar ao telefone com David Mota, o filho mais velho de Maria das Dores, do primeiro casamento. Pedimos-lhe para questionar a mãe sobre a disponibilidade para uma entrevista. O pedido foi recusado e David, considerando a rejeição da mãe, explica-nos que também ele não o iria fazer. O telefonema com David prolongou-se por alguns minutos. Recorda-nos alguns momentos, sobretudo durante o julgamento, e a forma como no princípio dos anos 2000 foi violentamente exposto ao olhar público num caso que tinha pouco que ver com ele. Desta conversa, não podemos adiantar nada mais do que isto, porque foi informal. Mas, e aqui uso o singular, surpreende-me a tranquilidade e clareza com que David, que na altura era um jovem adulto de 20 e muito poucos anos, fala sobre ser filho de uma mãe que cometeu um crime, foi julgada e condenada. No centro de Lisboa, entre o Saldanha e o Marquês de Pombal, na Avenida António José Augusto Aguiar, uma mulher pronta para que lhe peçam o divórcio estaciona o carro. Está um pouco mais de frio do que é habitual para janeiro. Aliás, 2007 é o segundo ano consecutivo que neva na capital e nos arredores. Há 15 anos que não acontecia nada igual. A última vez corria o ano de 1993. É sábado. Maria das Dores sai do carro, tem um encontro combinado com Paulo no terceiro direito do número 11, daquela que é uma das avenidas mais movimentadas e caras de Lisboa. O apartamento ainda está em obras, mas até aquele instante o plano é a família mudar-se para lá. Ela, Paulo e o filho Duarte. E também David, quando vier de visita de Nova Iorque. É o filho mais velho de Maria das Dores, fruto do primeiro casamento, tem 21 anos e vai para os Estados Unidos para estudar moda e marketing de luxo. A mudança é uma poupança. Vendem a casa que compraram num condomínio privado no Paço do Lumiar e passam a morar ali em regime de arrendamento. Estão a terminar umas pequenas obras. O encontro desta tarde, marcado por Paulo, é para ele e Maria conversarem. E ela está certa que ele lhe pedirá o divórcio. E enquanto ela caminha em direção à porta do número 11, lá em cima, no terceiro direito, estão já João Paulo e Paulo Jorge. Oficialmente estão ali para trocar as torneiras das casas de banho por umas mais modernas. Na realidade, o verdadeiro motivo é outro: matar Paulo. Esta é a segunda tentativa de matar o empresário. Horas antes, ainda na madrugada daquele mesmo dia, tentaram fazê-lo, mas hesitaram. João Paulo e Paulo Jorge voltam agora a encontrar-se durante a tarde, desta vez junto ao edifício da então Portugal Telecom, nas Picoas, a cerca de 600 metros do local, onde desta vez não vão falhar. Metem-se na carrinha Renault Megane e conduzem. Estacionam no sentido ascendente da avenida, contrário ao do prédio, umas portas abaixo do destino. Entram sem chamar a porteira, sobem até ao terceiro patamar e abrem a porta. Não precisam de chave, já a têm. Como se viria a provar, meses mais tarde, em tribunal, foi a Maria das Dores que lhes deu. São 16 horas e 18 minutos do dia 20 de janeiro de 2007 e os dois homens estão à espera da vítima. 14 minutos depois, está, então, Maria das Dores a aproximar-se da entrada do prédio. Paulo já se encontra por ali perto. Não é claro se vê João Paulo e Paulo Jorge a entrar em sua casa e mesmo que visse, não iria estranhar. Afinal, eles estavam ali para trocar as torneiras da casa de banho
e partir as banheiras. O casal cumprimenta-se rapidamente. Paulo percebe que não tem as chaves de casa e volta ao seu carro para as ir buscar. Entram os dois no hall do prédio. Paulo chama o elevador. Maria recusa, prefere subir as escadas, alega claustrofobia e recorda ao marido como os elevadores sempre a incomodaram. E sobem até ao 3º andar. Ele no elevador, ela de escada, num passo tão lento que lhe dá tempo para ligar a João Paulo e avisar que o marido está a chegar. São 80 degraus, desde a entrada do prédio até à porta de casa. Paulo espera, ainda esposa no patamar do 3º andar. Maria alcança-o. Encontram a porta do apartamento já aberta. Paulo entra. Maria não. Agarrei-me à maçaneta da porta e fechei-a, ficando do lado de fora. E depois, com o coração a bater a toda a velocidade, desci as escadas em passo de corrida e não parei até chegar ao carro, disposta a sair dali o quanto antes. Este certo, lido por Lígia Ferreira, faz parte do livro Eu, Maria das Dores, me confesso, publicado mais de uma década após o crime, em 2019, e é aqui que pela primeira vez confessa ter encomendado a morte do marido. Quando sai disparada do prédio, Maria das Dores acelera até ao carro, entra e põe a chave na ignição. Na sua versão daquele dia, garante que entrou em pânico naquele momento e quis cancelar todo o plano. Abriu a mala, procurou o telemóvel e, uma vez mais, ligou a João Paulo, cuja leitura é feita aqui pelo João Luís Amorim. Não faças nada, por favor, não faças nada. Vou subir. É melhor que não suba. João Paulo desliga-lhe a chamada. Maria arranca e segue o plano. Voltamos ao momento em que a porta do 3º andar é fechada por Maria e esta foge pelas escadas. Do lado de dentro, Paulo não percebe o que se está a passar. Está no corredor. Sem tempo para compreender, um vulto vindo da cozinha com uma marreta de 4 kg 715 gramas passa-lhe mesmo ao lado. É o primeiro golpe para o atacar. À segunda tentativa, João Paulo não falha. Paulo Pereira da Cruz está caído no chão do corredor da sua futura casa. A marreta, que era objeto de trabalho de Paulo Jorge na construção civil, volta a acertar sucessivas vezes no tórax e na cabeça, provocando-lhe uma enorme hemorragia. A descrição dos ferimentos provocados pela agressão ocupa mais de 2 páginas e meia do processo, em letra miúda. O rosto e o crânio estão desfeitos. Ombros, braços, joelhos, há ferimentos em todo o corpo. O sangue sai das veias e infiltra-se no pescoço e nos músculos pré-cervicais por trás da faringe. Tem pelo menos 8 costelas e o externo fraturados. A violência da pancada até lhe atingiu os pulmões. Paulo Pereira da Cruz está inconsciente, mas ainda vivo. João Paulo e Paulo Jorge não querem voltar a falhar no trabalho que lhes foi encomendado. E para garantirem que o empresário está morto, enfiam-lhe um saco de plástico na cabeça e atam-no com um fio elétrico. Se a vítima não morre dos ferimentos da agressão, morre por asfixia. A autópsia viria a provar que os golpes causaram graves lesões traumáticas crânio-vasculoencefálicas e torácicas que foram a causa direta da morte. As paredes estão salpicadas de sangue. De acordo com o plano, João Paulo e Paulo Jorge vão deixar o apartamento dentro de instantes em direção ao Campo Grande, também não muito longe dali. Antes, voltam a tocar no corpo inconsciente caído no chão e vasculham nos bolsos. Tiram-lhe a carteira de pele, abrem e encontram 200 euros, que são repartidos pelos dois. Guardam a chave do carro de Paulo Pereira da Cruz. Embrulham os quase 5 quilos de marreta em plástico, põem-na no saco e finalmente saem do número 11. A morte de Paulo Pereira da Cruz demorou menos de 1 hora a ser concretizada. Voltam à carrinha Renault Megane e seguem até ao parque de estacionamento da churrasqueira do Campo Grande, um lugar corriqueiro e movimentado. Maria das Dores já se encontra ali parada em segunda fila e com os 4 piscas ligados. A João Paulo e Paulo Jorge entregam o dinheiro, 3.000 euros, 1.500 para cada um. Os 2 carros seguem em direções diferentes. Os 2 homens regressam a Torres Vedras pela A8, onde param num supermercado modelo, uma marca que hoje já não existe e foi transformada em Continente, onde param e compram uma televisão LCD, uma varinha mágica, alguma roupa, cabides e uma mochila. Tudo isto paga com o dinheiro que acabam de receber.
Em breve também hão de largar a arma do crime num terreno baldio junto a uma das entradas da autoestrada. Já Maria das Dores volta ao local do crime. Atravessa Lisboa, não há muito trânsito, e percorre a cidade na sua Volkswagen Passat os poucos menos de 7 quilómetros que separam a churrasqueira do Campo Grande da Avenida António Augusto Aguiar. É agora uma mulher viúva que corre em negação para saber do marido. Quando toca desesperadamente à campainha, diz: ainda acredita que alguém vai abrir. Mas não, porque lá dentro, no terceiro direito do número 11, há apenas um corpo sem vida. A notícia de um morto corre rapidamente pelo prédio, onde, além de casas destinadas à habitação, há escritórios e mesmo ao sábado há quem esteja a trabalhar. Brito Ventura, que se viria a tornar um dos advogados de defesa de Maria das Dores, era um deles. Estava no piso de cima, no quarto andar. Já não me lembro, como lhe digo, em pormenor das circunstâncias, mas sei que foi necessário acudir a alguém, e depois até demos assistência, inclusivamente à Maria das Dores lá em cima, porque estava bastante alterada por tudo aquilo que se estava a passar, e pronto, no fundo foi esse o primeiro contacto. O que me recordo é que, de facto, ela inclusive chegou a estar lá em cima no escritório, porque demos-lhe água, ela estava com uma quebra de tensão, e entretanto houve mais pessoas que foram surgindo, e que no fundo aquilo foi quase ali uma espécie de acampamento de emergência que foi criado para aquela situação. Mas também foi tudo muito, como digo, muito circunscrito, e foi tudo muito rápido na altura. Aquilo foi um acontecimento, e nessas coisas as coisas passam rápido. Paulo estava morto e, por agora, Maria das Dores era apenas uma viúva de luto e em sofrimento com a atrocidade do homicídio do marido. Era para ter sido batizada Vera. Era o nome que a mãe gostava, mas como era a primeira filha, haveria ainda de ter mais 2 irmãs. A palavra final foi do pai. A menina, que nascia poucos dias antes do Natal de 1959, ia chamar-se Maria das Dores, o mesmo nome, precisamente, que a avó paterna. Aqueles eram tempos em que a opinião e a vontade de uma mulher pouco contavam. Além disso, a senhora Guilhermina da Conceição não era de se impor. Se o marido decidiu, estava decidido. No entanto, a menina que nunca foi Vera, também poucas vezes foi Maria das Dores. Era quase sempre Mimi, um nome carinhoso que a haveria de acompanhar por grande parte da vida. Nasce e cresce em Portimão, numa altura em que o turismo está prestes a rebentar. O aeroporto de Faro está quase a ser construído, será inaugurado em 65, e uma série de gente nova, sobretudo do Reino Unido e Norte da Europa, começa a descobrir o Algarve. É neste clima de crescimento económico e especulação que Maria das Dores vive os primeiros anos de vida com a educação a cargo da mãe. Em casa, não sendo uma família abastada, nem de uma das várias que vende ou aluga casas aos recém-chegados turistas a preços absurdos para a altura, nada falta às 3 meninas. Com a maioridade, vai para Lisboa fazer um curso superior de assessoria de administração e relações públicas, que hoje já não existe, depois de ter sido decretado o encerramento compulsivo em 2019. Uma tia arranja-lhe casa e, quando começa a trabalhar num banco, muda-se e passa a dividir alojamento com uma amiga. Sempre ambiciosa e com vontade de chegar mais longe, descobre que quer seguir direito. Já tem 24 anos e um emprego, mas isso não a impede de voltar à escola e terminar as disciplinas que lhe faltam, incluindo História. Na primeira aula, na escola secundária Filipa de Lencastre, onde contava não ir assim tantas vezes, porque o que lhe interessava era que a matéria lhe fosse passada mais do que ir às aulas, conhece José António. O homem que ali se apresenta à frente da sala perante uma turma do 12º ano e curioso para perceber o que uma mulher feita está ali a fazer. Este será, dentro de alguns meses, o primeiro marido de Mimi e também o pai do seu filho David. O que mais me atraía nele era a serenidade, além de ser um homem tremendamente culto. Gostava de conversar com ele, aprender, apreciava o seu humor inteligente e perspicaz. O Zé vinha de uma família abastada que tinha algumas terras que ele foi herdando e por isso nas nossas vidas o dinheiro nunca constituiu uma dificuldade. Casaram-se em 6 meses e quando o David nasce, a relação entre pai e filho desperta ciúmes em Mimi. Sem querer, ou talvez querendo um pouco, estava a minar o respeito que o nosso filho pudesse ter pelo Zé, minando também a sua posição como pai. Importava-me de todo. Se assim conseguisse que o David me preferisse a mim, tanto me dava. Precisava que o David gostasse mais de mim.
Só assim me sentia segura e realizada como mãe. A união entre os dois acaba 11 anos depois do casamento, porque aparece um novo homem. Chama-se Paulo. É uns anos mais novo do que ela, poucos. É empresário e muito mais ambicioso do que o Zé. Se talvez Mimi e Paulo não se tivessem cruzado naquela noite num restaurante em Sintra, esta história que aqui lhe estamos a contar não existiria. Este Paulo com que Mimi se cruza chama-se Paulo Pereira da Cruz e é um homem de negócios no ramo dos produtos alimentares. Sabe aquelas saladas já preparadas, lavadas e prontas a consumir? A Campotec, a empresa então liderada por Paulo, foi uma das primeiras a produzir. Ao contrário de Maria das Dores, Paulo era um homem mais discreto. É difícil encontrar detalhes sobre a sua vida. Viveu no Oeste e é lá que constrói os seus negócios. Até aos 25 ou 26 anos fazia judo e futebol, chegando mesmo a ser cobiçado para jogar nos Júniores do Benfica, coisa que nunca chegou a acontecer. Cresce com uma irmã, a Ana, e um irmão, o João. Estuda em colégios privados e completa os estudos na Faculdade de Agronomia em Engenharia Agrária. Trabalha, segundo um artigo do Jornal Público de 2007, no Ministério da Agricultura e depois na Confederação dos Agricultores de Portugal. Quando chega à Campotec, entra de imediato a desempenhar funções como administrador. Horácio Ferreira era o vice-presidente do presidente Paulo, quando ambos estavam na Federação Nacional das Organizações de Produtores. Trabalharam juntos talvez uns 10 anos, até à morte de Paulo. Apresentava-o como um homem correto, um homem que era muito responsável e profissional, sabia bem o que queria, era um indivíduo respeitado e que se dava ao respeito também. Era um indivíduo com quem se podia conversar, confiar e discutir algumas coisas. Um homem do campo e dos negócios, mas viciado em música. Aliás, ele e os irmãos têm educação musical logo numa idade muito nova. Paulo toca piano, uma arte que herda da mãe e que mais tarde o filho Duarte também herdará, e é colado a um piano, enquanto atua com a sua banda no restaurante Orixás, em Sintra, que troca olhares pela primeira vez com Mimi. Maria das Dores e a irmã entram naquele restaurante numa noite de fim de verão. Vão escolher um menu para uma festa de aniversário. Como sempre, o Orixás está cheio e só quando se conseguem sentar-se e pedir uma bebida, dão atenção à banda que embala aquela noite ao ritmo do jazz. O Paulo está ao piano. Eu era uma mulher casada e não tinha ido àquele bar à procura de nenhuma aventura. Mas ver um pianista bonito que me seduzia com as suas mãos nas teclas não era infidelidade nenhuma. Observa-o toda a noite e Paulo também percebe que está a ser observado. Quem também faz parte da banda é um amigo de infância das duas irmãs, ainda dos tempos vividos no Algarve. A forma como daqui para a frente tudo se desenrola é fácil de antever. Eles acabam de tocar, o amigo algarvio vem cumprimentar as amigas, que já não vê uma série de tempo, e pelo meio apresenta-lhes o pianista sexy, como Maria das Dores o apelida mentalmente nessa noite. A conversa corre bem, há um flerte descarado entre os dois, até demasiado descarado, segundo a irmã da Maria das Dores. Os dois são casados, mas é evidente que há atração. Mimi volta para casa e, a partir dessa noite, o homem de quem queria atenção chama-se Paulo e não José. O Paulo tinha algo que eu nunca tinha visto no meu marido: ambição. E por mais que tivesse tentado incutir isso no meu marido, sabia que o José nunca ambicionaria na vida mais do que já tínhamos. Maria e Paulo marcam encontros, jantares e deixam correr as coisas com leveza. Ambos já sentem o sabor da prevaricação, mas não é isso que os impede de continuar. Ela ajuda-o com o processo no banco, que ele responde, enviando um ramo de flores para o local de trabalho. A relação mantém-se às escondidas por um tempo. O primeiro beijo e a primeira noite juntos acontecem quando ainda ambos estão casados. Até que um dia o Paulo anuncia que se vai divorciar para ficar livre para a Mimi. Depois, é a vez dela. A paixão assolapada concretiza-se em casamento. Depois vem o desejo da maternidade. Tomara que esta história de amor acabasse por aqui. Mas não. As mesmas duas pessoas que deixaram tudo, mudaram de vida e recomeçaram do zero só para ficarem juntas, vão transformar-se em duas pessoas que não se suportam. Em menos de uma década surgem,
O ciúme, o desrespeito, os problemas, os insultos. Mas esta parte contamos-lhe no próximo episódio. Aquela vida que ela tinha aos poucos é como se fosse um castelo e vai caindo um e outro, vai derruindo. Mas na verdade sempre fizemos uma defesa da Maria das Dores na consciência de que não teria sido ela a mandante da prática criminal. Atuei por medo de ser abandonada. Mato-te antes, veio-me à cabeça sem pensar em mais nada. A história de Maria das Dores e Paulo Pereira da Cruz foi conduzida e narrada por mim, Júlia Pinheiro. Tem a produção, entrevistas e narração de Marta Gonçalves. A sonoplastia e a banda sonora é de João Luís Amorim. Os excertos do livro que ouviu foram lidos por Lígia Ferreira. A capa é do Tiago Pereira Santos, com fotografia de José Fonseca Fernandes. A coordenação desta série é da Joana Beleza e a direção do Daniel Oliveira. A hora do crime é sempre a mesma. Todas as sextas-feiras nos sites da SIC, SIC Notícias e Expresso, ou na plataforma de podcasts preferida. Ficamos à sua espera. Até lá! O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.